alunos do primeiro ano. Bom, estamos iniciando agora a nossa segunda unidade, portanto, iremos utilizar o livro 2. Nosso primeiro conteúdo dessa segunda unidade é sobre a Alta Idade Média. A Idade Média, o período medieval, ela teve duas subdivisões, a Alta e a Baixa Idade Média. Vamos iniciar pela Alta, que começa a partir da desagregação do Império Romano a partir do século V. O Império Romano sofreu diversas transformações, que fez com que seu império chegasse ao fim. Então, por diversos motivos que vocês já estudaram anteriormente. Uma delas foi as invasões bárbaras. E dentro dessas invasões, os povos germânicos foram os que mais se espalharam pelo território romano. E acabou aí criando diversos reinos. Dentre esses reinos bárbaros, os francos foram os que mais se destacaram. Então é justamente sobre a Alta Idade Média Ocidental que a gente vai estudar agora, e justamente os reinos francos. Dentro dos reinos francos, aconteceu duas dinastias, as dinastias dos Merovingios e a dinastia dos Carolíngios. A dos Merovingios vai iniciar justamente por Clovis, que foi filho justamente de Meroveu. Clovis vai ser o mais famoso dos governantes dos reinos francos, da dinastia dos Merovingios. Por quê? Porque ele vai acabar se convertendo ao cristianismo e com isso ele vai governar com o apoio, com a ajuda da Igreja Católica. Até porque como eles viviam de formas tribais, eles ainda não tinham a concepção ainda de um governo, de um império. Então a Igreja Católica vai ser uma grande aliada aí. Até porque ela vai se beneficiar com muita gente se convertendo à religião cristã, então ela vai ganhar muitos adeptos. Sem contar que Clovis vai expandir territorialmente o reino franco, alargando aí seus territórios, por isso também que ele vai ficar muito famoso. E ele vai consolidar justamente o Estado do Reino Franco, porque como eu disse, eles viviam de formas tribais. Agora ele vai centralizar o poder através de um único governante, porque de uma forma tribal eles eram divididos, mas na medida em que ele vai dominando diversas outras tribos, ele vai criando um único Estado, governado justamente por uma única pessoa que vai ser por ele. Então, ele vai ser um dos principais governantes dos francos, da dinastia Merovingia, não esqueça. Bom, com a sua morte, o seu território, o seu reino acabou sendo dividido entre seus filhos, que foram muitos, e muitos deles acabaram fazendo voltar algumas características romanas. Então, meio que se misturou um pouquinho com uma cultura bárbara, com uma cultura justamente romana. E lembrando, povos bárbaros eram aqueles povos que não possuíam a mesma cultura que os romanos, não falavam a língua que os romanos, que era o latim. Então, qualquer povo que estava fora das fronteiras romanas eram considerados povos bárbaros. Bom, depois da sua morte, a gente vai ter, como eu falei, vários outros filhos, acabaram pegando um pouquinho do seu território, mas vai ganhar destaque Carlos Martel. Por que Carlos Martel vai ficar tão famoso? Porque junto, novamente, aliado com a igreja, ele vai entrar em uma batalha com os muçulmanos. Os árabes já estavam aí, estavam crescendo também bastante, e é uma ameaça para a Igreja Católica. Então, como Carlos Martel também era católico, acabou entrando em conflito com os árabes e fazendo aí com que a igreja vencesse sua primeira batalha com os muçulmanos, na chamada Batalha de Pontieres. Então, ele acabou ficando famoso por esse conflito aí, que ele saiu vencedor. Depois dele, a gente vai ter Pepino o Breve. Pepino vai ser, digamos que, o último da dinastia Merovingia. Ele vai ficar muito famoso porque ele vai meio que ceder alguns territórios para a Igreja Católica.
então ele vai ficar conhecido como Salvador, né, da cristandade. E ele também vai dar início a uma nova dinastia, que é a dinastia carolíngia. Só que ele não vai ser o mais famoso da dinastia carolíngia. Vai ser justamente o seu filho, Carlos Magno. Carlos Magno ficou muito conhecido porque as bases do que a gente vai estudar mais lá na frente na Idade Média, chamada de feudalismo, tá? Que foi um sistema político-econômico que marcou a Idade Média entre o século V até o século X, que é justamente esse período da Alta Idade Média. As bases desse sistema feudal vai se dar justamente nesse período que nós estamos estudando agora, a partir justamente desses reinos bárbaros, tá? E principalmente com Carlos Magno. Carlos Magno foi coroado pelo Papa Leão III, tá? Numa noite de Natal, e com isso ele acabou tendo também uma aliança justamente com a igreja, mas ao contrário das suas famílias anteriores, né, das dinastias anteriores, ele vai fazer com que a sociedade bárbara ali, né, eles aprendam, né, eles vão ver uma nova concepção de Estado, que vai ser o Império. Como eu falei anteriormente, eles não conheciam o Império. Quando eles viviam, eles tinham uma relação tribal, mas agora ele vai fazer crescer o Império da dinastia dos francos. Então, Carlos Magno, ele vai aumentar muito o território franco, né, chegando até o que a gente compreende hoje pela Alemanha. Então, com isso, Carlos Magno vai ter que tentar reorganizar o seu território por ser muito grande, e com isso é que entra uma característica que a gente vai chamar lá na frente de vassalagem. O que era isso? Carlos Magno vai dar um pedaço de terra a um dos seus funcionários, pessoas que eram leais a eles, digamos que um conde, né? E em troca dessa terra que era doada justamente por Carlos Magno, chamado de benefício, ele deveria prestar fidelidade ao rei, que no caso era ele. Então, essa relação é chamada mais lá na frente, que a gente vai ver, de vassalagem. Mas para vocês entenderem que essa relação se dá justamente a séculos anteriores, nesse período da Alta Idade Média, com Carlos Magno, tá? Então, além disso, Carlos Magno vai ser um grande incentivador da cultura romana e um grande incentivador da educação. Ele vai investir em escolas e universidades. O período dele também vai ficar conhecido como Renascimento Carolíngio. Por quê? Porque ele era tão assim, apaixonado pela cultura romana, que ele vai fazer voltar um pouquinho, né? Ele vai pegar algumas características do Império Romano, tá? Seja na questão da arquitetura, principalmente. Ele vai fazer voltar um pouquinho da cultura romana. Então, Carlos Magno vai investir em educação. Alguns de seus funcionários, na verdade, vão ser membros eclesiásticos, ou seja, membros da Igreja Católica. Embora ele não soubesse ler nem escrever, mas ele era uma pessoa muito estudiosa. Então, todo o seu corpo de funcionário, na verdade, melhor dizendo, ele investiu no seu corpo de funcionários. Então, ele investiu também na educação deles. Então, Carlos Magno vai ficar muito conhecido justamente pelo incentivo da educação, o incentivo da cultura romana, pela expansão territorial e pela concepção de império, ok? Então, nesse momento, nesse início da Alta Idade Média, que também já é um assunto que vocês já estudaram no ensino fundamental, a Alta Idade Média ela vai se iniciar a partir do fim do Império Romano do Ocidente, no século V, tá? E inicia o que a gente chama de Alta Idade Média, que vai até o século X. Mas as bases do sistema feudal se dão nesse período. Por isso é importante a gente estudar essas dinastias, tá? Dos reinos francos. Então, dentre os povos bárbaros que adentraram ao Império Romano, os francos foram os que mais ficaram famosos, tá? Então, por hoje é só. Na próxima aula nós vamos ver os povos do Império do Oriente, que é justamente o Império Bizantino, também muito famoso e importante. Então, por hoje é só.
próximo vídeo. Tchau!